As pessoas que operam índices, operam mercados futuros, commodities, muitas delas, e até em alguns livros está escrito, que nesses casos não é necessário utilizar a escala logarítmica, que o correto deve ser usar a escala aritmética. Isso acontece porque as pessoas estão muito preocupadas, eu acredito, com... Então vou abrir aqui o dólar futuro. Elas estão muito preocupadas com a variação em pontos, porque o importante é quantos pontos o ativo vai variar. Então elas estão preocupadas com a variação nominal desses preços. Mas eu discordo. Eu acho que mesmo tendo essa preocupação, o correto é ver os gráficos em escala logarítmica, mesmo esses gráficos de mercados futuros e commodities. Porque, por exemplo, aqui a gente está vendo, parece que essa queda aqui foi umas 4 vezes, ou esta alta foi umas 4 vezes maior do que esta alta aqui. Quando isso não é verdade. Tá? Elas são praticamente do mesmo tamanho quando a gente pensa em termos de variação percentual. E eu acredito que o correto seja você analisar o dólar levando em consideração principalmente a variação percentual do dólar e não quantos centavos subiu ou desceu, né? Quantos pontos. Mas isso é a minha visão e a razão pela qual eu utilizo gráficos em escala logarítmica. Ok, pessoal. Bom, vimos então escala log, escala aritmética. Agora vamos falar da escala da indexação. Em primeiro lugar, então, mais uma vez, mostrar um gráfico para vocês. Vejam, pessoal, é o gráfico de Petrobras, Petri 4, desde 1986. Vejam que interessante. Aparentemente, olhando esse gráfico, em primeira impressão é que ele só sobe, né? Que não existem quedas. Mas é interessante de observar que durante esse período, aparentemente houve uma alta vertiginosa, né? Que durou muito tempo. E a partir daqui, essa inclinação mudou, né? Alguém tem uma sugestão? Qual o motivo que vocês acham que gerou isso? Essa alta tão forte durante esse período. Vou dar uma dica. O ponto em que isso muda é 1994. Bom, a resposta é que em 1994 a gente teve o Plano Real. Né? A partir desse ponto a gente teve o Plano Real e a inflação brasileira diminuiu muito. Então, neste momento, os preços estavam... Quem tinha Petrobras via que o preço da sua ação estava subindo muito, né? Como a gente está verificando aqui. No entanto, todos os preços da economia também estavam subindo, né? Então, a ação do indivíduo estava subindo, mas o preço da escola também estava subindo, o preço da gasolina, o preço da comida e assim por diante. Então, se esses outros preços da economia tivessem subindo a uma taxa maior do que estava subindo a ação da Petrobras, os investidores, na verdade, eles estariam perdendo dinheiro, porque eles poderiam estar a ação deles valia um pouco mais, mas os gastos deles se tornavam muito maiores. Então, se a inflação nesse período tivesse sido acima da alta das ações, na verdade, esses investidores, embora estivessem vendo o preço das suas ações subir, estavam perdendo dinheiro. E, por outro lado, se esses preços se os preços da economia em geral tivessem subindo, mas a uma taxa menor que os preços da Petrobras, os investidores estariam, sim, ganhando dinheiro, né? Petrobras estaria tendo uma alta real, né? O preço real de Petrobras estaria subindo.
só que estaria subindo a uma taxa menor do que esta aqui, né? Então, quando a gente tira a inflação, a gente constata isso. Né? Então, esse é o gráfico aqui de Petrobras sem inflação, indexado pelo dólar. Né? Vou abrir para vocês aqui um gráfico, que é o gráfico da própria inflação. Vejam que interessante. Esse gráfico aqui, cujo código no terminal enfoque é EIGPDI 3, ele é o gráfico do IGPDI, que é o mesmo índice que o IGPM, só que a divulgação dele, ele conta um período diferente. Então, só mudam datas, mas é a mesma coisa do IGPM. E o importante é que ele é o ativo mais, é o índice de inflação mais antigo que a gente tem no Brasil. Então, com isso, a gente consegue indexar gráficos que tenham um período longo, como o Ibovespa, por exemplo, ou o dólar. Bom, então aqui fica claro, olha que legal, pessoal. Esse índice é um índice que mede os preços da economia, uma média dos preços da economia. Então, para fazer esse tipo de índice, os responsáveis coletam os preços de comida, gasolina, de um monte de coisa e fazem o que eles chamam de uma cesta de bens. E aí vão vendo se na média qual que é o preço dessa cesta. Está subindo, está caindo, está estável? Vejam que interessante que eu reparei hoje aqui. Não sei se dá para ver aqui uma breve estabilidade nos preços, né? Vou dar um zoom. Aqui a gente tem uma breve estabilidade. Isso aqui, se eu não me engano, 86, é o plano cruzado, né? Algum congelamento de preços que a gente teve em algum plano inflacionário. E também para a gente ter uma ideia, vamos pegar uma inclinação crítica aqui. Vamos pegar este momento aqui. Este momento de 89 a 1990, os preços tiveram esta alta aqui. Tá? Isto corresponde aproximadamente a 1900, quase 20.000% de alta nos preços. Significa que os preços subiram 20 vezes em um ano, eu acho que é isso. Então é uma alta gigantesca, né? Então é simplesmente impossível a gente analisar um ativo no longo prazo sem indexá-lo. Tá? Bom, a gente pode utilizar, para indexar, a gente pode utilizar basicamente um índice de inflação, como o próprio IGPDI 3, o IGPDI, né, que no nosso terminal é IGPDI 3, ou também o IGPM, o IPC, o IPCA, ou então a gente pode usar uma moeda, né? Por exemplo, se a gente indexar pelo dólar, a gente vai ver qual que foi a variação, o lucro ou o prejuízo que uma pessoa, que um investidor que comprou uma ação com $1, pôs $1 e comprou a ação, ele teria tido, né? Vamos entender isso melhor, tá? E eu quero mostrar para vocês também por que a gente indexa pelo dólar, por que nós usamos o dólar como indexação, e mostrar os benefícios que a indexação, especificamente a indexação por dólar, nos trouxe até hoje e acreditamos que vai continuar trazendo.